Fala galera do Radiomática Cursos, estamos de volta. Segunda videoaula sobre potenciação e radiciação do curso de Matemática para Prefeituras que estamos dando aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos para a aula. Galera, na aula passada nós estudamos a potenciação. Nós vimos que ela nada mais é do que uma operação matemática, que consiste na multiplicação sucessiva de termos iguais. O que seria a radiciação? A radiciação também é uma operação matemática. É a operação inversa à potenciação. Como assim, professor? Enquanto a potenciação é a multiplicação sucessiva de termos, a radiciação procura saber quais são esses termos. Vejam alguns exemplos para ficar melhor de entender esses conceitos. Enquanto a potenciação nos mostra que 7 vezes 7 é igual a 49, a radiciação procura saber qual é o termo que, multiplicado 2 vezes, resulta em 49. Em outras palavras, por que é que a raiz quadrada de 49 é igual a 7? Porque o 7 multiplicado 2 vezes resulta em 49. Por que é que a raiz quarta de 81 é igual a 3? Porque o 3 multiplicado 4 vezes resulta em 81. Da mesma forma, por que é que a raiz cúbica de 125 é igual a 5? Porque o 5 multiplicado 3 vezes é igual a 125. Uma operação é o inverso da outra. E foi exatamente isso que o concurso da Prefeitura de Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, para o cargo de fiscal, questionou aos seus candidatos. Ele quis saber: a radiciação é a operação inversa da... Como nós acabamos de ver, a operação inversa da radiciação é a potenciação. É o que nos diz a letra C. A letra C de como é bom estudar matemática. Tranquilo? Entendida essa relação entre as operações, nós podemos simbolizá-la da seguinte forma: o número A elevado a n é igual a b se e somente se A for igual à raiz nésima de b. Percebam que todos os nossos exemplos se adequam perfeitamente a essa representação. Então é assim que você deve entender e memorizar a relação entre potenciação e radiciação. Assim como na potenciação, a radiciação possui elementos e propriedades. Quando nós olhamos para a estrutura da radiciação, o B é chamado de radicando, o N é chamado de índice, e o A, o número que nós estamos procurando, é chamado de raiz. Então, esses são os elementos da radiciação. E as propriedades, professor? Na radiciação, nós temos 5 propriedades fundamentais. Para que a nossa videoaula não fique cansativa, ao invés de eu explicar cada uma delas, nós vamos estudá-las na prática, diretamente na resolução de questões de concursos públicos. Beleza? Vejam como as propriedades da radiciação podem ser cobradas na sua prova. Concurso da Prefeitura de Gaspar, no estado de Santa Catarina, para o cargo de motorista.
O número x elevado a 0,5 tem o mesmo significado que, galera, x elevado a 0,5 pode ser escrito como sendo x elevado a 1 sobre 2. Pela quinta propriedade da radiciação, se nós temos uma potência com um expoente fracionário, o denominador da fração virá índice. Então, x elevado a 1 sobre 2 pode ser escrito como sendo raiz quadrada de x elevado a 1. E x elevado a 1, a gente sabe que é igual a x. Ou seja, x elevado a 0,5 tem o mesmo significado que raiz quadrada de x. É exatamente o que nos diz a letra A. É a resposta desse exercício. Beleza? Próxima questão. Prefeitura de Taubaté, no estado de São Paulo, para o cargo de auditor. O valor da expressão é. Galera, como é que nós iniciamos um exercício como esse? Vejam só. Se nós temos uma potência cujo expoente é maior do que o índice, nós precisamos deixar as potências com o expoente igual ao índice. Mas, professor, como é que a gente faz isso? Pela primeira propriedade da potenciação, a potência 13 elevado a 3 pode ser escrita como sendo 13 ao quadrado vezes 3. E a potência 13 elevado a 5 pode ser escrita como sendo 13 ao quadrado vezes 13 ao quadrado vezes 13. Por que é que a gente deixa a potência com o mesmo expoente do índice? Porque, pela primeira propriedade da radiciação, quando o expoente da potência é igual ao índice, o resultado da operação é a base da potência. Então, se nós temos 13 ao quadrado e o índice aqui é 2, esse 13 estava ao quadrado pode sair da raiz. Nessa segunda raiz, nós temos dois números 13 que estão elevados ao quadrado. Então, os dois podem sair da raiz. Acabou. 13 vezes 13, a gente sabe que é 169. Observem que nessa soma aparece a raiz de 13 nos três termos. Nós podemos colocá-la em evidência. Se tem raiz de 13 no numerador e raiz de 13 no denominador, nós podemos simplificar, cancelar esses números. Quem foi que restou? 1 mais 13 mais 69. E essa soma é igual a 183. Mais uma vez, a resposta do exercício é a letra C, de como é bom estudar matemática. Galera, eu juro para vocês, eu não manipulo as alternativas. É porque a letra C gosta de sair. Beleza? Próxima questão. Prefeitura de Gaspar, no estado de Santa Catarina, para o cargo de professor de geografia. Sobre o produto, é correto afirmar que, galera, nós temos o produto de raízes. Pela segunda propriedade da radiciação, o produto de raízes pode ser escrito como a raiz do produto. Então, através dessa propriedade, o produto das raízes pode ser escrito como sendo a raiz do produto. Beleza? Como é que nós resolvemos essa multiplicação?
multiplicando cada um dos termos dessa soma por todos os termos dessa subtração. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 é menos 2. Professor, por que é que raiz de 2 vezes menos raiz de 2 é igual a menos 2? Por conta dessa propriedade, pessoal. Se nós temos raiz de 2 vezes raiz de 2, o produto das raízes é igual à raiz do produto. 2 vezes 2 é igual a 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tudo bem? Galera, menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 podem ser cancelados. Então, nós ficamos com a raiz quadrada de 4 menos 2. 4 menos 2, nós sabemos que é igual a 2. Então, sobre esse produto, é correto afirmar que o seu resultado é raiz de 2. É a informação que a letra A nos trouxe. É a resposta desse exercício. Tudo bem, pessoal? Com mais uma resolução, vamos para a próxima. Prefeitura de Taubaté, no estado de São Paulo, para o cargo de dentista. Dado a expressão, o seu valor é. Galera, então vamos lá. Olhando para essa expressão, dá para a gente dar uma organizada. Ou seja, juntar as raízes quadradas de 3 e também a raiz quinta de 3 com a raiz cúbica de 3. Por quê? Porque fica fácil a gente ver a utilização das propriedades. Nós acabamos de ver o produto de raízes. O produto de raízes pode ser escrito como a raiz do produto. Vejam que essa propriedade é válida para índices iguais, ou seja, nós podemos aplicá-la no produto da raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 3. Mas essa multiplicação é de raízes com índices diferentes. E aí, professor? E aí, nós não podemos aplicar essa propriedade. Mas existe um desdobramento que diz que se nós temos um produto de raízes com índices diferentes, nós podemos escrever esse produto como sendo: multiplica-se os índices, o A fica elevado a M, está aqui, e o B fica elevado a N, está aqui. Então, para essa primeira parte da expressão, nós vamos utilizar a segunda propriedade de radiciação. Para essa segunda parte da expressão, nós vamos utilizar essa propriedade, que é um desdobramento, uma consequência dessa daqui. Beleza? Fazendo raiz de 3 vezes raiz de 3, o resultado é 3. Por essa propriedade, nós podemos fazer 5 vezes 3, está aqui. Esse 3, o radicando, fica elevado a esse índice 3, está aqui. E esse radicando 3 fica elevado a esse índice 5, está aqui. Galera, acabou. Por quê? 3 vezes 5 dá 15. Produto de potência de mesma base. O que é que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Lembram dessa propriedade da potenciação? Conservamos o 3 e somamos os expoentes. 3 mais 5 dá 8. Então, o resultado da expressão que o exercício nos trouxe é 3 vezes a raiz 15ª de 3 elevado a 8.
Essa informação pode ser vista na letra A. É ela a resposta desse exercício. Você conhecia essa propriedade, esse desdobramento? Se não conhecia, deixe um comentário. Participe das nossas videoaulas. Vamos para a próxima questão. Câmara Municipal de Imbé, no Rio Grande do Sul, para o cargo de oficial legislativo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da seguinte operação. Pessoal, raiz quadrada de 2/3 elevado a -2. Pela oitava propriedade da potenciação, essa expressão pode ser escrita como sendo 1 sobre 2/3 ao quadrado. O expoente que estava negativo passou a ser positivo. Beleza? Nós temos a raiz de uma divisão. Pela terceira propriedade da radiciação, a raiz de uma divisão pode ser escrita sendo a divisão das raízes. Então, a nossa expressão pode ser escrita como sendo raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 2/3 ao quadrado. Pela primeira propriedade da radiciação, se nós temos uma potência cujo expoente é igual ao índice, o resultado dessa raiz é a base da potência. Raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1. Por essa propriedade, raiz quadrada de 2/3 ao quadrado é igual a 2/3. Acabou. Divisão envolvendo fração. O que é que a gente faz? A gente conserva o numerador, que é 1, e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes 1 é 3 sobre 2. Então, percebam, a alternativa que apresenta o resultado dessa operação é a letra A, 3 sobre 2. É a resposta do nosso exercício. Tranquilo, pessoal? Com essa propriedade da radiciação, a raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Vamos para a próxima propriedade e mais uma resolução de exercício. Professor, eu estava aqui observando as minhas anotações e percebi que nós já vimos a primeira, a segunda, a terceira e a quinta propriedade. Só falta a quarta, não é isso? Exatamente, galera. Anotem essas propriedades. Se você não gostar de anotar, baixe o PDF que nós deixamos na descrição dos vídeos. É importante que vocês tenham o material de apoio, para que você possa ter acesso a essas propriedades na hora da resolução dos exercícios, até que você consiga memorizá-las. Beleza? Vamos ver a quarta propriedade. Prefeitura de Panambi, no Rio Grande do Sul, para o cargo de fisioterapeuta. Assinale a alternativa cujo valor represente o resultado da seguinte expressão. Pessoal, nós temos a raiz de uma raiz. Pela quarta propriedade da radiciação, quando nós temos a raiz de uma raiz, nós podemos multiplicar os índices e conservar o radicando. Então, aplicando essa propriedade na nossa expressão, nós podemos multiplicar os índices 3 vezes 2 e conservar o radicando. Beleza? 3 vezes 2 é 6. Chegamos à raiz sexta de 64.
Como é que nós podemos escrever o número 64? O número 64 nada mais é do que 2 elevado a 6. Então, substituindo 64 por 2 elevado a 6, nós ficamos com a raiz sexta de 2 elevado a 6. Mas, galera, se nós temos a raiz de uma potência cujo expoente é igual ao índice, o resultado é a base da potência. Se nós temos a raiz sexta de 2 elevado a 6, por essa propriedade, o resultado é 2. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? É a letra E. A letra E de esperança, que todos vocês irão passar em seus concursos públicos. Beleza, pessoal? Galera, vistas as propriedades fundamentais, nós podemos aprofundar a nossa matéria. Vamos estudar a racionalização, a multiplicação pelo conjugado e depois resolver muitos exercícios, com tudo junto e misturado. Todos os conceitos, todas as propriedades da potenciação e da radiciação, para que não fique dúvidas sobre essa matéria e você possa resolver a questão que virá no seu concurso. Beleza? Então, o que seria a racionalização? A racionalização é uma técnica utilizada quando nós estamos trabalhando com frações, cujo denominador é um número irracional. Lembre-se, os números irracionais são aqueles esquisitões que nós evitamos de trabalhar com eles. Então, se diante de uma fração cujo denominador é um número irracional, nós devemos procurar transformá-lo em um número racional. Esse é o processo de racionalização. Transformar um denominador irracional em um denominador racional. E aí, professor, como é que a gente faz isso? Vejam o concurso da Prefeitura de Piém, no estado do Paraná, para o cargo de técnico de vigilância sanitária, como foi cobrado esse assunto. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto do quociente. Então vamos lá. Vamos descobrir qual é a alternativa correta. Percebam que nós temos um denominador irracional, a raiz quadrada de 6. Em expressões como essa, se o denominador é a raiz quadrada de 6, para que a gente faça o processo de racionalização, basta multiplicar e dividir pela raiz quadrada de 6. Professor, quer dizer que se fosse a raiz quadrada de 5, a gente ia multiplicar e dividir pela raiz quadrada de 5? Exatamente. Essa é a ideia. Esse é o processo de racionalização. Beleza? Galera, agora é só a gente utilizar as propriedades. Nós temos o produto de raízes. Pelas propriedades, o produto de raízes pode ser escrito como a raiz do produto. 8 vezes 6 dá 48 e 6 vezes 6 dá 36. Professor, olhando para essa expressão, eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6. Mas a raiz quadrada de 48, como é que a gente faz? Galera, para que a gente descubra raízes não exatas de números que não são quadrados perfeitos, basta a gente fazer a fatoração. O índice é 2, então nós vamos agrupar os termos da fatoração 2 a 2, ou seja, o número 48, que nós estamos atrás
de encontrar a sua raiz quadrada, pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a fatoração do número 48. Dessa forma, a gente pode substituir o número 48 pela sua forma fatorada. A raiz quadrada de 36, a gente sabe que é 6. Percebam, nós transformamos um denominador irracional em um denominador racional. Beleza? Agora acabou. Nós sabemos que se temos uma potência cujo expoente é igual ao índice, o resultado é a base da potência. Dessa forma, esse 2 que está ao quadrado pode sair do radical e esse também. Ficamos com a expressão 2 vezes 2 vezes raiz de 3 dividido por 6. Galera, 2 vezes 2 é igual a 4. Percebam que nós podemos simplificar o 4 com o 6. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado desse quociente, raiz de 8 dividido por raiz de 6, é 2 vezes raiz de 3 dividido por 3. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? É a letra D. A letra D de questão dada. Basta fazer o processo de racionalização. Tudo bem? Para não ficar dúvidas sobre o processo de racionalização, vamos fazer mais um exercício. Prefeitura de Padre Bernardo, no estado de Goiás, para o cargo de fiscal de tributos. Aplicando as propriedades de racionalização para frações, temos o seguinte resultado para a fração abaixo. Galera, nós temos uma fração. Pela propriedade da radiciação, nós podemos transformar uma potência com expoente fracionário em uma raiz. Então, por essa propriedade, a fração que o exercício nos trouxe pode ser escrita como sendo 7 sobre raiz quinta de A ao quadrado. Professor, agora eu sei. É só a gente multiplicar e dividir por raiz quinta de A ao quadrado. Não é isso? Não, galera. Prestem atenção. Se a gente multiplicar por raiz quinta de A ao quadrado, quando a gente conservar a base A e somar os expoentes, 2 mais 2, o resultado é 4. Ou seja, nós iríamos ficar com raiz quinta de A elevado a 4. E nada poderia ser feito, já que o expoente seria menor do que o índice. Ah, professor, agora eu não entendi. Galera, preste atenção. A gente tem que procurar deixar o expoente igual ao índice. Se o índice é 5 e o expoente que está aqui é igual a 2, para chegar a 5, está faltando 3. Então, a gente vai multiplicar e dividir pela raiz quinta de A ao cubo. Por quê? Porque a gente sabe, o produto de raízes é igual à raiz do produto. Então, nós vamos ficar com a raiz quinta de A ao quadrado vezes A ao cubo. Está aqui. Mais uma vez, pelas propriedades da potenciação, se nós temos um produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, somando os expoentes 2 mais 3, dá igual a 5. O expoente está igual ao índice. Então, pela propriedade da radiciação, nós podemos retirar o A do radical. Como é que fica essa expressão? Raiz quinta de A elevado a 5 possui como resultado o número A.
E a raiz quinta de A ao cubo, por essa propriedade, nós podemos escrevê-la como sendo um expoente fracionário. Então, vamos ficar com A elevado a 3 sobre 5. Então, galera, a fração que o exercício nos trouxe possui como resultado 7 vezes A elevado a 3 quintos dividido por A. Percebam que esse resultado pode ser encontrado na letra B. A letra B de questão boa. Tranquilo, galera? Com mais essa resolução? Galera, se essa videoaula te ajudou a entender mais sobre a potenciação e a radiciação, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, escreva um comentário, diga para qual concurso você está se preparando, de onde você está assistindo essa videoaula. O retorno de vocês é o que nós precisamos para continuar produzindo as nossas videoaulas. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.